Amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Amados irmãos, como todas as vezes que a gente está aqui, através desse canal, lendo e meditando a palavra de Deus, a gente convida vocês também para conosco assim fazer. Vocês que estão nos ouvindo através desse veículo de comunicação, se sentirem de Deus à vontade, toquem no sino, se inscrevam no canal e apertem a opção para todos. Porque vocês fazendo assim, todas as vezes que a gente estiver meditando na palavra de Deus, vocês também serão avisados. E comigo e conosco, a gente medita junto. E através dos veículos de comunicações, a gente pode expandir, pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, já que esses canais de comunicações hoje têm uma audiência enorme a nível mundial. É uma ciência de Deus e o povo de Deus aproveita da comunicação para pregar o Evangelho, como assim Jesus mandou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e passar a obedecer a palavra de Deus, esse Evangelho que Ele assim nos deixou para que a gente pregasse e assim também vivesse em obediência a Ele. Salvo está todo o que crê, mas o que não crê, permanecer na incredulidade, condenado também permanece. Mas irmãos, a gente faz isso, convida vocês para a gente ler e meditar na palavra de Deus. E já vamos orar a Deus e pedir sabedoria a Ele, porque só Deus tem essa verdadeira sabedoria para nos dar, a verdadeira sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, desse Deus Criador único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também através de Cristo Jesus. Por isso a gente ora e diz: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, se faz presente, Pai, em nome de Jesus, para nos abençoar. Dai-nos condições da gente, através do intelecto recebido por Ti, ó Deus, através do Seu Santo Espírito, a gente entenda a Sua palavra como ela é. Fala conosco, fica conosco através do Seu Santo Espírito, conosco aqui que estamos lendo e meditando, e com todos aqueles que estão ouvindo esse canal e meditando também com a gente. Abençoa todos os nossos familiares, em nome de Jesus, tudo nós te pedimos. Também, em nome de Jesus, teu amado Filho e nosso eterno Salvador, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Tudo nós te agradecemos. Amém. Amado povo, irmãos, amigos que gostam de meditar na palavra de Deus, vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Lucas. Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Onde narra os dois malfeitores que ficou ao lado de Jesus na crucificação. Ali estava o Salvador do mundo no meio, um malfeitor do lado e outro do outro. E aí o texto nos diz assim, título da leitura: os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Palavra de Deus, como sempre, poderosa, abençoada e digna da gente ouvir, porque é poderosa para salvar a saber, todo o que crê e obedece. A gente está aqui, acabou de ler uma porção da palavra de Deus, onde narra o momento em que Jesus foi crucificado
e ao lado dele, um à esquerda, outro à direita, dois malfeitores, e Jesus, o Filho de Deus, puro, o Salvador do mundo no meio. Meus irmãos, mas essas duas linhagens já vêm desde lá do Éden, no momento em que o homem pecou e herdou a morte física e o distanciamento de Deus. O homem, quando pecou, ele herdou a morte física, foi lançado fora do jardim, e ali, já quando o homem passou a conhecer o bem e o mal, após o pecado, nasceu do casal, quando Deus lançou o casal fora do jardim, colocou lâmina no jardim para que eles não voltassem no jardim e não pudessem se alimentar da árvore da vida e viver pecando eternamente lá dentro. Então Deus providenciou, lançou o homem, o ser humano herdou a morte física, como Deus assim tinha ordenado, que se Adão comesse aquela árvore ele morreria. Deus cumpriu com o que ele avisou a Adão, e Eva foram lançados. Quando eles foram lançados, o casal já nascem os filhos daquele casal. Um representando a linhagem do bem, Abel, e o outro representando a linhagem do mal, Caim. Caim é tipo o joio que o inimigo plantou, o mal. E Abel representando o trigo, o bem, a descendência do povo de Deus. A planta que o pai plantou é o trigo. Ou na outra parábola, entre as ovelhas e os cabritos. As ovelhas representam o povo de Deus, Abel. Os cabritos que representam o povo do maligno, Caim. E caminhando, a gente vem caminhando, a gente sabe que nosso pai Abraão, segundo as promessas, ele também gerou filhos para o pecado, para a morte, representando assim os filhos dos mortos, que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos, da descendência de Abraão, que Abraão gerou com a esposa legítima, representando os filhos da promessa, que haveriam de ter vida e vida em abundância em Cristo. E ali estava Abraão gerando filho para a morte com Agar, a escrava, para o pecado. E Abraão também gerando filhos para a promessa, que foram os filhos que Abraão gerou com Sara, com a esposa legítima, que nasceu Isaac, Jacó, e foi aí onde Deus disse a Moisés lá na sarça, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele disse: eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Assim disse Deus, daqueles que haveriam de receber a promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Então, depois de Abraão, a gente mais na frente também a gente vê os gêmeos, Isaac, depois de Isaac e Jacó, um representando os filhos da bênção, que é Isaac, e os filhos da morte, que Abraão gerou para o pecado, Ismael. Mais na frente veio Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, quando Deus, antes deles dois nascerem, para mostrar que a escolha de Deus não é pelas obras, mas é pela vontade daquele que escolhe, Deus. E Deus já disse, antes deles nascerem, antes deles serem gerados, eles não tinham praticado bem nem o mal, nem pecado nenhum, mas Deus já dizia: amei Jacó, me aborreci de Esaú. Jacó representando a linhagem do bem, Jacó representando o povo que Deus transforma, tira da morte para a vida, das trevas para a luz. Tanto é que o nome de Jacó não é um nome bonito. O nome Jacó simbolizava trapaceiro, era enganador, e Deus assim transformou as características de Jacó, transformou também o nome de Jacó para Israel. Mas ali estava Jacó representando o trigo que Deus plantou, e Esaú representando o joio que o inimigo plantou. Aí vem caminhando mais para frente,
mais para a frente vem caminhando, aí a gente chega aqui na crucificação, toda a linhagem desde o Éden até a crucificação, e mais adiante ainda vai acontecer, mas até a crucificação a gente vê dois pecadores crucificados ao lado do Salvador, um à direita e outro à esquerda. O Salvador Jesus Cristo, sem pecado nenhum, nunca pecou, mas só fez o bem. Um deles zombou de Jesus, disse: se tu és filho de Deus, se tu és o Cristo, desce da cruz e salva nós também, desce a gente. Mas aquele ali não estava arrependido, ele para deixar a vida pecadora, ele estava querendo descer dali, estava blasfemando de Jesus e ainda querendo descer dali para continuar fazendo as mesmas maldades, as mesmas práticas do erro que ele fazia. É aquele ali que não se arrependeu, representa o joio que o maligno plantou. Enquanto que aquele que estava crucificado à direita se arrependeu. Ele se arrependeu e até repreendeu aquele que: tu sois injusto, rapaz, tu nem temes a Deus numa hora dessa. Eu e você estamos pagando com justiça pelos erros que a gente praticou. A gente praticou erros para estar aqui, mas esse aí não cometeu erro nenhum. Este aí é justo, é puro, é limpo. Olhou para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Jesus diz a ele: hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Aquele que se arrependeu simboliza o trigo que o Pai plantou. A plantação que o Pai plantou, elas vêm. Ela é trigo, ela dá frutos, eles são ovelhas. Eles são ovelhas, e ovelhas é o povo de Deus. As ovelhas, Jesus disse que não vai se perder nenhuma, pela parábola que ele contou, as 100 ovelhas. Uma se debanda do rebanho, fica 99. Aquele homem que possui o rebanho de 100, quando uma se debanda e fica 99, ele não vai embora com as 99 não. Ele põe as 99 num aprisco, guarda direitinho e vai atrás da ovelha perdida. E quando encontra, junta com as 99 e forma o número de 100, simbolizando os 100, um número simbólico, simbolizando que Jesus vai salvar os 100% daqueles que o Pai concedeu para que ele salvasse. As ovelhas 100% são salvas. Os cabritos não vai ser nem o primeiro, porque os cabritos é o povo que o maligno plantou. Está reservado para eles o castigo eterno, lago de fogo, juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta. O joio também está preparado para eles, o lago de fogo, porque o joio também representa os filhos do maligno. Eles não têm ouvidos para ouvir, eles ouvem o evangelho e é como diz lá em Apocalipse: cada vez mais eles ficam mais imundos ainda, cada vez mais eles ficam mais injustos ainda. Mas o trigo que o Pai plantou, as ovelhas do Senhor, que é o povo de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, elas vêm no tempo determinado por Deus, porque elas conhecem as ovelhas do Senhor. Jesus conhece as ovelhas, conhece a voz do Mestre, e quando ouve a voz no tempo determinado por Deus, elas vêm, deixa o mundo pecaminoso e vem e se arrepende, como esses dois malfeitores. Aquele que representa o lado maligno não se arrependeu, blasfemou de Jesus até o último suspiro, mas aquele outro se arrependeu na última hora, porque ele é uma plantação, representa a plantação que o Pai plantou, e na hora certa eles recebem o chamado de Deus e saem, se arrependem e vêm para Deus. Aquele que se arrependeu representa o trigo que o Pai plantou. Se arrependeu de última hora, pediu perdão ao Senhor e pediu para Jesus lembrar dele quando chegasse no paraíso. Jesus, na mesma hora, disse: hoje mesmo tu estás no paraíso comigo. Meus irmãos, é uma linhagem que não para por aí. No dia da segunda vinda de Cristo, Jesus mostra que as duas linhagens também, que vai pegar o joio que o Pai não plantou, o joio quem plantou foi o inimigo, vai juntar o joio, atar em feixes e lançar no lago de fogo, juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta, que é o pai deles, do joio. E também
O outro povo, na outra parábola que representa também o povo de Deus, as ovelhas, Jesus vai pegar as ovelhas dele e vai juntar e levar para a glória. Mas os cabritos, que são a plantação que o Pai não plantou, os cabritos também representam o povo do maligno, vai ser lançado no lago de fogo. E Deus vai mais dizer a eles, Jesus vai dizer a eles: afastai-vos de mim, filhos do maligno, porque não vos conheço. Vai ocupar o lugar que para vós está preparado desde a fundação do mundo, para o diabo e seus anjos. Aí vai lançar os cabritos, que na parábola das ovelhas e dos cabritos, as ovelhas vai para a glória, os cabritos para o lago de fogo. O trigo, para a glória de Deus, representa a plantação que o Pai plantou. O joio, para o lago de fogo, juntamente com o pai deles, que é o diabo, a besta e o falso profeta, que lá já estão, depois do juízo final. E todos aqueles, os salvos em Cristo, que a plantação do Pai plantou, serão salvos em Cristo para a honra e glória de Deus, serão levados para a glória e eternamente gozarão o gozo eterno, porque foram preparados por Deus desde a fundação do mundo, como o Cordeiro de Deus também. Segundo a presciência de Deus, foi preparado para ser morto e ressuscitar pelos salvos nele, pelos salvos em Cristo, desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Veio se realizar a morte do Cordeiro e ressurreição de 2024 anos atrás para cá. Faz 2024 anos que Jesus veio ao mundo, que Jesus nasceu como homem, se esvaziou como Deus para poder nascer como homem, e como homem ele ser obediente a tudo, até a morte e morte de cruz. E Deus assim o exaltou a tal maneira que colocou o nome de Jesus acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante de Jesus e pode adorar com a autorização do Pai. E toda língua confessar que Jesus é o Senhor para a honra e glória do Pai. É o único que Deus autorizou. É o único que Deus autorizou ao todo joelho dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor. Em Apocalipse diz que os anjos adoram diretamente aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. O Cordeiro e o que está sentado no trono é um só Deus, com o poder de Deus. Pai e o Filho. E nós, os salvos em Cristo, passamos a ser filhos de Deus. No momento em que a gente ouve a palavra de Deus, passa a crer. A gente passa a ser filhos por adoração através de Cristo. Porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. E nós passamos a ser filhos. Porque no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, a humanidade é apenas criatura de Deus. A gente passa a ser filho de Deus no segundo nascimento, quando a gente passa a ouvir, obedecer e criar a palavra de Deus. Aí a gente recebe o selo do Espírito Santo da promessa, como filhos de adoração em Cristo, salvos em Cristo, para a honra e glória do Pai, sabedoria de Deus pelos salvos, misericórdia e graça de Deus pelos salvos em Cristo. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e têm direito através da graça e de misericórdia de Deus, de entrar pela cidade santa, pelas portas, e se alimentar eternamente da árvore da vida, para a honra e glória de Deus Criador, infinitamente sábio, soberano e eterno, operando Deus, quem pode impedir? Ninguém. Operando Deus, tudo acontece segundo o conselho de sua vontade, porque Deus é tudo, em todos e para todos. Ele criou todas as coisas, para Ele governar como Ele quer, do jeito que Ele quer. Soberania de Deus é o que a gente crê. Deus é soberano, acima de Deus ninguém, nunca houve nem haver, nem vai haver. Mas abaixo de Deus todas as coisas foram criadas para serem submissas a Deus. E os que creem e obedecem serem salvos e adorar a Deus em espírito e em verdade eternamente. Para a honra e glória do Pai, sabedoria de Deus, graça de Deus e misericórdia de Deus. Meus irmãos desse canal, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, e nos abençoe também, tanto nós aqui que estamos lendo e meditando, como vocês que estão nos ouvindo através desse veículo de comunicação. A paz do Senhor Jesus com todos nós esteja, hoje e eternamente. Amém.